Então, vamos começar hoje, continuar, na verdade, né? Nossa segunda parte da aula sobre a minha identidade em Cristo. Então, vamos só relembrar um pouquinho o que a gente falou na última aula, tá bom? Então, você pode projetar? Tá. Então, vamos lembrar sobre a definição no dicionário, né? Que a gente viu sobre o que quer dizer identidade. Então, no dicionário é aquilo que é idêntico. Conjuntos de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa, e por meio das quais é possível individualizá-la. Outro sinônimo é o conjunto de elementos que determinam que tal indivíduo é único e irreplicável. Tais elementos, nome, sobrenome, impressão digital, filiação, data de nascimento, outras características físicas, identificam o indivíduo no universo, rotulando como um ser excepcional, único e especial. O que quer dizer tudo isso? Que você é única nesse universo. Agora, uma abordagem científica sobre identidade. A identidade ascende a um nível pessoal, remetendo à consciência que cada indivíduo tem de si mesmo. Qual é a consciência que você tem sobre si mesmo? Algumas têm, às vezes, a consciência enganada sobre si mesmo, ou para mais ou para menos. Então, a identidade, qual é a consciência que nós temos de nós mesmos? Uma abordagem filosófica. Um sinônimo de identidade. Ter a consciência de si próprio é um elemento fundamental para se diferenciar dos demais. Apesar de existir uma identidade coletiva que caracteriza as comunidades, na qual o indivíduo se insere, vindo da família, do meio cultural da igreja, é a consciência de sua originalidade que leva uma pessoa a deixar a sua marca no mundo. Para muitos filósofos, assumir a realidade interior por meio de atitudes e comportamentos cotidianos pode ser o principal caminho para a felicidade, se não o único. Bom, Jesus já tinha falado isso, né? Se a gente praticar, Paulo falou, se a gente praticar as verdades que a gente tem na palavra de Deus, a gente vai ser feliz. Então, os filósofos também pensam assim. Então, a gente poder entender a nossa identidade em Cristo, e se a gente praticar, viver essa identidade que Ele fala para nós, nós vamos ser felizes. Então, o que a gente viu na primeira parte que nós falamos sobre identidade? A nossa identidade em Cristo. Nós falamos, então, pode pôr o outro? A outra tela. Sobre a minha identidade em Cristo. Ele não chegou lá. E eu queria que você pegasse agora, que a gente falou para trazer os lápis de cores para colorir. Que a gente pegasse e colorisse essas passagens na Bíblia, com a sua cor preferida, para você entender quem sou eu, quem a Bíblia fala, quem Deus fala que eu sou. Então, em João 1,12, abre a sua Bíblia lá em João 1,12 e colore a sua Bíblia com o seu lápis de cor, com a sua caneta marca-texto. Colore, dê uma colorida nessa passagem. Então, ele fala que nós somos filhas nessa passagem. Você pode projetar essa passagem para mim, João 12? E Efésios 1:5? Você já coloriu a sua passagem? Bom, a outra coisa que ele fala que nós vimos na aula passada, ele fala que nós somos amigos de Deus. Em João 15:15, ele fala que nós somos amigas. Abre lá em João 15 e dá uma pintada na sua passagem lá, que você é amiga de Deus. Deus nos chama de amigos, porque Ele tem revelado tudo para nós. Então, além de filhas, a gente é amiga. Quem é mãe sabe o quão precioso é a gente poder ser amiga dos nossos filhos. Não apenas ser mãe, mas ser amiga. Em João 14:21, pinta lá.
Ele fala que nós somos amadas se nós fazemos o que Ele manda. Deus fala que nós somos, eu sou amada por você, vocês são amados por mim. Pintou sua Bíblia? Em João 14, 21. Agora, em Tito 3, 7, na NVI, não na NTLH, mas na NVI ele usa essa palavra, nós somos herdeiros em Cristo. Em Tito 3, 7. Fala que eu sou herdeira do céu. Em 1 Coríntios 3,16, ele fala que nós somos o templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Nós somos o templo, o santuário de Deus. Está dando tempo para você printar? Em Colossenses 1,14... Fala que eu sou perdoada, nós somos perdoados. Em Cristo Jesus nós somos, eu sou perdoada. Não tenho mais passado. Eu posso ser perdoada. Fui perdoada e sou perdoada a cada dia que eu me arrependo dos meus pecados. Então nós somos perdoados. Em 1 Pedro 2,9... fala que nós somos raça escolhida, sacerdotes do rei, povo que pertence a ele. Nós somos um povo que pertence a ele. Eu sou uma raça escolhida. Em Gálatas 5,13, nós vimos então na última aula que nós éramos livres. Em Cristo nós somos livres. Eu sou livre. Então, hoje nós vamos começar aqui em Mateus 5,13, continuando então da nossa última aula. Mateus 5,13. Então, pode colorir essa passagem, Mateus 5,13 e 14, e o versículo 16. Fala assim: vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o seu gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai que está no céu. Então, Jesus está falando para nós, vocês são luz. A luz brilha, a luz ilumina, vocês são sal, que tempera, que dá gosto. Né? Quem já comeu comida sem sal sabe como é sem graça a comida sem sal. Então, vocês são sal. Então, a comida sem sal fica... Se nós temos a vida e nós não temos sal... Então, você acredita que você faz diferença nesse mundo? Lembra, uma dos sinônimos de identidade é que você é única e que você faz diferença. Você acredita nisso no ambiente que você está? Que você é única, que você faz diferença nesse mundo? A minha filha, antes de se tornar cristã, para ela ser aceita no grupo, né? E jovem tem muito disso, né? Às vezes, para ser aceita no grupo, quer ser muito parecido com o grupo, né? Quer ser muito parecido. E então, as amigas falavam palavrão, ela não falava, mas aí ela começou a falar. Para ser aceita pelo grupo, para fazer parte, para ser igual. Aí, quando ela se tornou cristã, então ela começou a ser luz. E a amiga que ela tem no cursinho, que ela está evangelizando, fala muito palavrão. E ela começou a ser luz, compartilhar. E essa amiga parou de falar palavrão perto dela. Então, perto dela, ela não fala. Então, ela falou, mãe, eu posso ser luz e ser considerada pelas pessoas e ter amigas. Né? Eu posso
fazer a diferença na vida das pessoas onde eu estou. Eu posso ser luz. Então, a gente pode ser luz e a gente é luz. A gente é luz onde a gente está. Então, não preciso ser igual às pessoas, que às vezes que fazem as coisas que não agradam a Deus, para ser aceita, para fazer parte. A minha luz precisa brilhar. E nós somos luz, então, para esse mundo. Acredita que você é luz. Assume essa identidade, eu sou luz, eu vou brilhar aonde eu estiver. E a gente é luz também, não só no mundo, mas também a gente é luz na igreja. A nossa luz tem que brilhar em qualquer lugar. Aonde você está, você é luz. Você está na igreja, você está em casa. Então é muito especial. A dona Leda é uma senhora da Zona Sul. E ela via uma necessidade para as mulheres casadas com não cristãos. E ela chegou e falou, puxa, eu gostaria de fazer um grupo para ajudar essas mulheres. E ela teve iniciativa para fazer essa atividade, reunir com as mulheres casadas com maridos não cristãos, ajudando essas irmãs que passam pelos mesmos desafios que ela passa. Ela tem um marido não cristão, ela passa por esse desafio. Vamos nos unir, vamos orar juntas, vamos fazer coisas juntas. E ela teve essa iniciativa, a luz dela brilhando para ajudar as irmãs dela na fé. A Juliana teve a iniciativa de pensar num projeto para ajudar as famílias, para ajudar o Ministério da Família. Ela tomou a iniciativa de reunir com algumas profissionais da área, vendo a necessidade para querer suprir essa necessidade. Então, muitas pessoas têm a iniciativa de querer ser luz, para suprir uma necessidade de ver. Então, você é luz, lembra disso. Minha luz é para brilhar, não é para ficar escondida debaixo de um cesto. Eu sou sal para temperar, para dar gosto na vida das pessoas. Então, quando a gente pensa que você tem o Espírito Santo, que você pode ter iniciativa. Não fica esperando tudo da liderança, ou seja, das pessoas que trabalham para a igreja, dos diáconos, ou do seu líder de igreja em casa. Quando a gente pensa em liderança da igreja, só tem 2 mulheres que trabalham para a igreja a tempo integral. Só tem 2. Se você pensa em todas as necessidades da igreja, tem muitas. Então, que você possa tomar iniciativa. Não só ficar cobrando ou pensando, falta isso, falta aquilo. Você vê uma necessidade, assume. Tem uma iniciativa de fazer alguma coisa por aquilo que você vê que falta, que precisa. Você é sal, você é luz. Não esqueça disso, lembre-se sempre disso. Agora pensa você na sua casa. Você que é casada, se a sua luz brilha para o seu marido, se ele ainda não é cristão, se a sua luz está brilhando, está dando gosto na vida dele. Você fica em casa, é mais briguenta, ranheta, né? Fica implicando com todas as coisas. Age com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente, ele faz isso, eu também faço. Ele não me ajuda, também faço. Então, respondendo tudo na mesma moeda. Você está sendo luz, andando 1 quilômetro a mais. Ele não faz a parte dele, mas você faz a sua. Por causa do seu exemplo, ele pode vir a se converter. Agora, se o seu marido é discípulo, você é luz também para ele? Você também dá gosto? Ou fica só cobrando ele porque ele é discípulo, porque ele tem que fazer isso, porque ele tem que mudar, porque ele não muda, porque nós somos ótimas para cobrar, não é verdade? As mulheres são ótimas para ver tudo que tem que mudar. Gente. É um dom bom que a gente vê as coisas, mas também pode ser ruim se a gente só fica cobrando o outro, cobrando o marido, porque ele é discípulo, mas ele é um discípulo, é um cristão, ele não faz. Mas você faz. Você quer que ele seja a sua prioridade, que você seja a prioridade dele, mas ele é a sua prioridade? Você faz a sua parte como discípula de Jesus na sua casa para o seu marido? É a companheira que Deus fala para você ser? É a mulher que Deus fala para você ser em casa? Então acredita que você é sabor, irmã. Você é sal para dar sabor no seu lar, para dar sabor na vida do seu marido. Dá um sabor gostoso, não dá um sabor amargo. Seja um sabor agradável, né? Uma luz que ilumina a vida dele. Que ele vai ver em você, puxa, nossa, minha esposa é tão dedicada à oração, isso me constrange. Né? Minha esposa é tão dedicada para Deus, servindo as necessidades, servindo a igreja, servindo as irmãs. E ore mais pelo seu marido, ore muito mais, e seja a luz que você quer que ele seja. Então, que você brilhe, então, com as suas palavras, com a sua servidão, com o seu amor, com a sua pureza, com seus valores. Você que é filha de cristã, já é uma cristã, você brilha na sua casa para servir sua mãe, seu pai, sua família.
A sua luz brilha também? Tem uma música, não sei se vocês lembram, faz tempo que a gente não canta na igreja, Minha Pequena Luz. Minha pequena luz. A gente lembrou essa semana na reunião dos ministros. Vou deixar brilhar. Gente, eu posso estar no coral, olha. Brilhará em toda São Paulo. Lembra? Vou deixar brilhar. Brilhará no meu trabalho. Vou deixar brilhar. Brilhará na minha casa. Vou deixar brilhar. Brilhar, brilhar. E lá sim vai. Então, para brilhar, a gente é para brilhar. A gente tem que lembrar disso. Eu sou luz. E não viver como se eu não fosse luz. Saber que eu faço a diferença onde eu estou. Que eu faço a diferença. Assume essa sua identidade em Cristo. Eu sou luz. Em 2 Coríntios 5:8. Pode colorir essa passagem aí. Fala assim, 2 Coríntios 5:18. Fala assim: tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E ele nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Eu quero ler a versão da NVI, que fala assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nós somos ministros da reconciliação. Você é ministro da reconciliação. O que é isso? É a tarefa de fazer com que... Reconciliar é ajudar as pessoas a serem amigas. Isso que o ministro da reconciliação faz. Faz trabalhar para que as pessoas sejam amigas. E nós somos ministros da reconciliação, fazer com que as pessoas se tornem amigas de Deus. Então, Deus fala isso para nós, que nós somos esse tipo de pessoa. Nós somos feitas por Deus para ajudar outras pessoas a se tornarem amigas de Deus. É um privilégio poder fazer pessoas se tornarem amigas de Deus, reconciliar as pessoas com Deus, levar outras pessoas. Então, de pensar, eu tenho sido ministro da reconciliação, estou me apropriando disso, estou vivendo isso que Deus falou para mim, eu sou ministro da reconciliação, eu estou sendo indiferente. Quando foi a última vez que você estudou a Bíblia com alguém? Que você está ensinando a pessoa como é ser amigo de Deus? Faz uma semana, um mês, um ano, muitos anos? Deus falou que você é ministro da reconciliação. E isso é um privilégio. E é uma alegria a gente poder ser esse ministro, saber que é isso que eu estou fazendo, que essa é minha identidade, eu sou ministro, eu preciso reconciliar as pessoas com Deus. Eu estou estudando a Bíblia com 5 mulheres, e tem sido muito incrível, cada uma com a sua particularidade. É uma senhora de quase 60 anos, uma outra de 36, uma jovenzinha, uma outra da mesma idade que eu. E é muito bom quando você estuda, porque você faz reflexões sobre sua própria vida. Porque quando você ensina, você está aprendendo. O melhor método de você aprender é ensinar outras pessoas. O melhor método que os professores falam, para você saber uma matéria, ensina o espelho, ensina alguma coisa. Quando você está ensinando alguém, você aprende muito mais. E é incrível, porque muitas vezes, há tantas coisas que para nós já são tão comuns, a gente já sabe, e às vezes a gente nem dá valor. E quando você começa a estudar a Bíblia com alguém, é tanta novidade para ela. Como uma delas eu li 1 João, ensinando ela a ter tempo com Deus, e falando que Jesus estava com Deus e era Deus. Ela falou, nossa, gente, mas eu não sabia disso. Não, as pessoas têm que saber disso, porque eu nunca soube disso, que Jesus já estava com Deus desde a criação. Não, as pessoas têm que saber disso. Para nós, às vezes é tão comum, já sabe que Jesus estava com Deus. Gente, tem gente que não sabe isso. Você é ministro da reconciliação, de levar essa mensagem. Uma outra ensinei sobre orar. Né, a gente ora, né? É tão simples, a gente ora. Mas tem gente que não ora. Eu falei, puxa, eu só sei, na minha oração eu só agradeço e peço. Eu ensinei sobre os princípios do Pai Nosso. Ensinei ela como louvar a Deus, adorar a Deus, interceder.
Ela ficou, nossa, eu tenho que ensinar isso aqui para minha mãe. A mãe dela é da Assembleia de Deus já há muitos anos. Falei, nossa, eu tenho que compartilhar isso com a minha mãe. E para nós é tão comum orar. Gente, as pessoas muitas vezes estão em igrejas e nem sabem orar. A gente precisa entender que nós somos ministros da reconciliação. E quão especial é quando você vê as pessoas brilhando com o olhinho assim. Uma delas que eu comecei a estudar a Bíblia, ela sempre foi na igreja desde pequena, mas nunca leu a Bíblia. E saiu da igreja um tempo, e ela começou a ler, os olhos dela ficaram cheios de lágrimas. Puxa, eu nunca sabia que eu poderia entender a Bíblia. Gente, é tão especial, você sai tão animada desses estudos, você sai mais ajudada do que a pessoa. Essa é a verdade. Quando você começa a ensinar, você começa a refletir, como está o meu caminhar com Deus? Deus fala isso para nós, que nós somos para a nossa própria salvação. Se a gente não faz isso, a gente vai esquecendo, a gente vai amornando, a gente já não está dando valores mais para as coisas que são importantes, para nós tudo já é normal. E quando a gente faz isso, a gente começa a ver, uau, é uma verdade que para mim já estava esquecida. Então, irmãs, evangelismo é uma realidade interior que a gente deve viver. Ensinar a Bíblia, não é só convidar as pessoas, é ensinar a palavra de Deus para elas. É ensiná-las a conhecer, você ensinar a se tornar amiga de Deus. Outra coisa que a Bíblia fala para nós, em 1 Coríntios 12, versículo 12 a 14, a gente vai ler alguns versículos separados aqui. Ele fala aqui, eu sou membro do corpo de Cristo. Então fala assim, Cristo é um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, que é o nosso caso, nós somos não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Versículo 18. Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Portanto, versículo 21. Pode pintar a sua passagem aí, tá? Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. Versículo 25. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Versículo 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Você é parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Nós estamos ligados um com o outro porque nós somos membros de um corpo. Deus colocou você como Ele quis, aqui e como Ele quis. Ele diz que nós não podemos dizer que nós não precisamos, eu não preciso de você. Deus está falando sobre para nós. É o desenho dele para ser o corpo. Então fala, a gente não pode falar, eu não preciso de você. Então, querida irmã, se você pensar que você é o corpo e você tem uma função nesse corpo. Se você pensar, como que está o meu relacionamento com a cabeça desse corpo que é Cristo? Se eu não estou ligada com esse corpo, eu vou querer me desprender desse corpo. Agora, como é que está seu relacionamento com os membros desse corpo? Você tem relacionamentos íntimos para ficar ligada de coração? Não dependente, ligada de coração. Nós temos que depender de Deus, mas nós somos interdependentes uns dos outros. Porque Deus fala que nós precisamos estar, nós somos membros, nós estamos ligados um com o outro. Ou você diz, eu não preciso de você. Você pode falar isso, eu não preciso de você, mas não com a sua boca, mas com as suas atitudes de independência, de superficialidade, de religiosidade, só frequentando as atividades, os cultos. Aí se diz, eu não preciso de você. Será que a gente sabe mais do que Deus?
Nós achamos que somos mais importantes do que Deus, mais inteligentes, que achamos que a gente vai conseguir sozinha, não preciso de ninguém aqui, só preciso de Deus. Bom, se Deus que está falando que eu preciso um do outro, eu preciso de Deus, porque eu sou dependente dele, mas Deus está falando que eu preciso um do outro. Se eu acho que eu não preciso um do outro, então a gente acha que é mais que Deus, né? A gente acha que é mais inteligente, que o nosso método é melhor e a nossa maneira é melhor. Isso não é invenção, isso aqui está na palavra de Deus. Será que a gente vive aí sozinha, se isolando, se protegendo, se blindando? Ninguém fala, ninguém entra, não deixo aqui, eu vivo aqui, venho, entro e saio, mas aqui, ó, aqui ninguém entra. Não estou me ligando com ninguém, não preciso das pessoas, eu preciso só de Deus. Bom, Deus está falando que a gente precisa um do outro, né? Então, você pensar, você acha que sinceramente, do fundo do seu coração, você pensa aí, você acha que você precisa de ajuda para perdoar? Você acha que você precisa de alguém para confessar seus pecados? A gente já viu na aula passada, Deus fala que a gente tem que confessar nossos pecados para Ele, porque Ele que perdoa, e a gente confessa um para os outros para receber oração e ajuda. Será que você precisa de ajuda para evangelizar, ajudar os necessitados, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser paciente na sua casa, com seu chefe, ser bondosa, se você tem empresa, com seus empregados, para vencer seus pensamentos negativos? Será que você precisa de ajuda? Às vezes a gente está com dificuldade para orar e ler a Bíblia. Será que eu preciso dessa ajuda? Com seus desânimos, com a sua preguiça, com a sua pureza, com o seu orgulho, com seus medos, com a sua falta de organização de tempo, com as suas finanças. Será que eu preciso de ajuda? Será que eu estou indo sozinha? Eu estou achando que o que Deus fala não é importante? Eu sozinha eu consigo? Você precisa de ajuda para praticar o que Jesus te ensina? Enfim, você pensa ainda que você precisa de ajuda para ser mais parecida com Jesus? Esse ainda é seu alvo? Ou já esqueceu esse alvo de ser mais parecida com Jesus? Eu sou assim mesmo? Eu estou pagando o preço de ser mais parecida com Jesus? Será que eu ainda penso que eu quero ser mais parecida com Jesus? Se você quer ser mais parecida com Jesus e você acha que você vai conseguir sozinha, minha filha, me ensina esse caminho. Porque a Bíblia fala que é o contrário, nós precisamos uns dos outros. Porque muitas vezes a gente está enganado, ou a gente acha que a gente é incrível, se você acha que você já é uma esposa incrível, uma mãe incrível que não precisa de ajuda, eu não, eu preciso, eu sou uma esposa que precisa de ajuda, eu sou uma mãe que precisa de muita ajuda, né? Então, eu peço muita ajuda. Muitas vezes eu tenho que confessar meus pecados, porque meus filhos me irritam, e eu irrito eles, então eu também estou pecando. Então, eu preciso de ajuda, preciso de orações. Então, nós precisamos, o que a Bíblia fala, nós precisamos uns dos outros. E ele fala aqui sobre a gente ter interesse igual um pelos outros. Né? Você se interessa pelos membros da sua igreja em casa? Você se interessa uns pelos outros? Você está cumprindo esse papel que Deus chama você? Tem tido interesse pelos membros da sua igreja em casa, ou algum amigo da igreja? Você se interessa pelas necessidades das outras pessoas, ou só as outras pessoas que se interessam por você? Você busca a sua parceira discipulada? Você tem buscado isso? Então, coisas importantes da gente poder entender. A Bíblia fala, nós precisamos uns dos outros. Tem algumas que ficam visitando diversas igrejas, conhecendo. Você não está nem lá nem cá. Não cumpre o que Deus tem para você. E a sua vida não sai do lugar. Aí você fica procurando nos lugares. Porque não pratica o que Deus está falando para você aqui. Então, quando a gente faz, a gente não se compromete, a gente não se envolve. E a gente não cumpre essa identidade, não vive essa identidade, e a gente não é feliz. Porque a gente não vive a identidade que Deus chamou a gente para ser. Então, Deus não fez a igreja para me satisfazer no que eu preciso. Mas Deus deu a igreja para você ser o que você precisa. Para você ser. Deus te colocou no corpo como Ele quis. É isso que a Bíblia fala. Como Ele quis, Ele te colocou. Então, Deus quer que a gente possa entender, irmãs, essa maravilha de poder estar ligados um com o outro. De cada um poder fazer sua parte.
Quando cada um faz sua parte, o corpo todo cresce e se desenvolve. Então, que a gente possa conseguir se apropriar, que Deus possa abrir a nossa mente para a gente se apropriar dessa visão de Deus. A visão que Deus tem do corpo. E a gente querer viver isso que Deus fala para nós. Jesus fala que se vocês se amarem uns aos outros, todos vão saber que vocês são meus seguidores. E é isso que a gente tem que fazer. Por isso ele fala, nós precisamos uns dos outros. Jesus fala, vocês vão saber que vocês são meus seguidores. Outra coisa que Deus fala para nós, em 2 Coríntios 6:1, é muito legal essa escritura que Deus fala aqui para nós. Pode colorir lá a sua Bíblia. 2 Coríntios 6:1 fala assim: portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Na NVI ela fala assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Então, nós somos cooperadoras de Deus. Cooperador. Sabe o que é um cooperador? Você já fez trabalho em grupo? Na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Trabalho em grupo. Trabalho em grupo. Aí tem aqueles lá que encostam, né? Não faz a sua parte e quer pôr o nome no trabalho e tirar nota. É uma delícia, né? A gente ama essas pessoas, né? Assim, cara, dá raiva. A gente fica indignado, como é que pode, né? Não quer participar, mas quer botar um nome lá. A gente sente horrível, falta de respeito, de consideração com o grupo. É um grupo, puxa, é um grupo de trabalho, é um grupo de escola. Mas não quer cooperar. Então, a gente gera uns sentimentos ruins em nós, né? Lá em casa, nós somos uma família, então nós temos que cooperar um com o outro, né? A família é assim, nós temos que cooperar um com o outro. Então, lá em casa tem dia de lavar louça da noite, cada um tem umas tarefas para fazer. A dia par é da Bruna e dia ímpar é do Luca, para lavar a louça da noite. Coisa que me dá mais tristeza e às vezes raiva, quando eu chego em casa e a louça não está lavada da noite, e aquela pilha que eu preciso lavar. Mas é tão bom quando eu chego em casa e aquela pilha, a pia está limpa, sem louça. Tão bom quando a gente coopera em casa, um com o outro, né? Cada um fazendo a sua parte, incrível, a coisa é feita, o serviço é feito, né? Então, de fim de semana tem que dividir essa tarefa, um limpa o banheiro, tu limpa a casa, tu te aspira. Então, cada um fazendo uma parte, a casa fica limpa. Quando não faz, sobrecarrega a mim, né? Eu tenho que fazer tudo sozinha. Então, às vezes é uma certa insistência. Vai lá, faz isso daí, é a sua parte. Né? Mas é tão bom quando faz com alegria e o serviço fica pronto. Né? Bom, a gente que é mãe sabe, né? Gente, que maravilha, né? Quando os filhos colaboram, né? Então, dá muita alegria no nosso coração e tira um peso de nós também. Então, nós pensando, a Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Nós somos companheiros de trabalho de Deus. Nós somos companheiros de trabalho para converter as pessoas. O Espírito Santo é o maior autor para convencer as pessoas do pecado. Mas Deus usa nossas vidas como cooperadores para levar a palavra, para compartilhar nossas convicções. Nós somos cooperadores de Deus. Lembra Filipe, no deserto? Que está o etíope lendo a palavra, mas não entende. E Deus manda como um milagre mesmo, já cai Filipe lá e ele some depois, ele explica as escrituras e depois some. Ué, por que Deus fez isso? Trouxe ele de lá e para sumir depois. Nós somos cooperadores da palavra de Deus. Deus tem dado para nós o entendimento. É para a gente cooperar com Deus. Não vamos despertar a ira de Deus, que nem os que ficam no grupo de trabalho e não fazem nada. Não é para a gente estar aqui num grupo de trabalho na igreja e não fazer nada. Somos cooperadores de Deus para converter as pessoas. Deus chama, Deus acredita em nós. Deus confia em nós para fazer esse trabalho. A gente tem que assumir essa identidade. Eu sou cooperadora de Deus.
para converter as pessoas, para fazer as pessoas se tornarem amigas de Deus. Nós também somos cooperadoras de Deus para ajudar uns aos outros a amadurecerem em Cristo. De novo, é o Espírito Santo que faz, é o maior agente em nossas vidas. Mas Jesus ordena que nós continuemos ensinando aqueles que foram batizados a obedecer a tudo o que ele tem ensinado. Então, nossas parcerias de discipulado é para nos ajudar a cumprir o primeiro e o segundo mandamento de Deus. Irmã, se você não tem parceria, se você não zela por isso, não tem isso com zelo, com preciosidade, você está perdendo a melhor coisa de poder te ajudar a praticar os dois ensinamentos, que é amar a Deus e amar o próximo. Você está desprezando isso que Deus tem te dado. Não é um método da nossa igreja. Deus fala isso para nós. Nós somos membros uns dos outros, nós somos ligados, nós precisamos uns dos outros. Então, nós somos cooperadores de Deus para ajudar, sim, a gente a amadurecer um ao outro em Cristo. Muitas vezes nós pecamos e nem vemos. E nós estamos com aquela amiga que está convivendo com você, ele está vendo as coisas e quer falar para você. Mas às vezes você é tão orgulhosa que nem quer ouvir. Não, você está errada. E vai procurar ajuda em outro lugar. Mas a irmã que está ali vendo, ela não aceita. É o Espírito Santo que está nela, falando para você. Cada uma aqui tem o Espírito Santo e Deus vai usar umas às outras aqui na vida, uma das outras. Mas se você não busca uma parceria, que você zela por isso, para construir essa intimidade, você está perdendo grande parte do cristianismo na sua vida. Está sendo religiosa, mas não vivendo o cristianismo na sua plenitude. Quando Jesus fala que nós vamos ter uma vida plena nele, é verdade. Se você não pratica, você não vai ter a vida plena. Você não vai saber o que é desfrutar de relacionamentos íntimos, abertos, que você pode falar o que você precisa, o que você quer. Você vai receber ajuda, receber oração. Vamos estar juntos na batalha. Nós somos cooperadoras, irmãs, no trabalho de Deus. E Paulo fala que a graça dele não seja em vão. Se você não está cooperando com o trabalho de Deus, a graça dele na sua vida está sendo em vão. Então, que a gente possa se arrepender e entender que eu sou uma cooperadora para converter pessoas e para amadurecer os meus irmãos, as minhas irmãs em Cristo. Cada uma aqui tem esse papel na vida dos seus irmãos. É uma troca. A gente precisa uns dos outros. Então, que a gente possa assumir essa nossa identidade e entender e poder desfrutar daquilo que Deus fala sobre essa plenitude, essa liberdade, essa alegria da gente poder ter esses relacionamentos que nos ajudam a ser mais como Jesus. E quando a gente é mais como Jesus, a gente é pleno. Se a gente está sendo mais como eu mesmo, você não vai encontrar essa plenitude. Aí você vai ficar pingando de lugar em lugar, vai procurar um monte de coisa. A solução está na palavra de Deus e nos relacionamentos uns com outros. É amar a Deus e amar o próximo. Amar o próximo convertendo, amar ao próximo amadurecendo. As maneiras de a gente praticar esses ensinamentos, esse mandamento, né? Mandamento, não é ensinamento, é um mandamento de Deus. E por último, Filipenses 3:20. A palavra de Deus diz que nós somos cidadãos do céu. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Então, nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador. Eu penso no céu. Eu penso na esperança que é esperar o meu Salvador, a vinda de Cristo. Eu estou pensando no céu. Estou pensando nas coisas do céu, eu estou mais pensando nas coisas daqui da terra. Mais pensando em conquistar coisas, ou nos meus problemas, ou ter conhecimento, ou ter conforto. Estou pensando mais aqui, em ser feliz aqui. Só aqui. Paulo fala, se a gente pensa em ser nas coisas só dessa terra, a gente é a pessoa mais infeliz. Se você não está feliz, pode crer, você está pensando mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E quando você pensa nas coisas do céu, na esperança que para nós nos é revelada,
levar nossa esperança para as coisas do céu, nós temos força para vencer nossos problemas, nossas dificuldades, e vai enchendo o nosso coração de coisas boas. Porque assim, é mais natural a gente pensar nas coisas aqui da terra do que pensar nas coisas do céu, porque nós somos terrenos, né? Nascemos aqui, somos terrenos. Mas Deus, em Cristo Jesus, nós nos tornamos cidadãos do céu, que é algo muito maior do que o que a gente tem aqui. Nós somos herdeiros dos céus, como a gente falou na outra aula. Então, pensar nessa verdade que para nós é revelada. Quando eu tinha entre 21 e 23 anos, nesse período eu morei nos Estados Unidos. Eu vivia como estrangeira lá. E você é estrangeira, você não é parte daquele povo. Eu sou brasileira, não sou americana. Então, os costumes são diferentes, as pessoas são diferentes, os valores, o jeito de ser, tudo é diferente. E muitas vezes, como estrangeira, eu me sentia rejeitada, discriminada, à parte. Então, esse é o sentimento, né, muitas vezes, como estrangeira. Porque o mundo tem os seus valores, tem os seus costumes, a sua maneira de pensar, e o reino de Deus tem os dele. Deus, dentro do seu reino, tem os valores dele. Os valores, os costumes, a maneira dele pensar. Esse é o reino dele. Então, para eu ser o que Deus deseja, eu preciso entender. Se eu sou cidadão do céu, eu preciso viver esses ensinamentos de Deus na minha vida. Cultivar a minha cidadania cristã. É muito engraçado. Eu tenho cidadania italiana também. E uma vez eu estava viajando para a Itália, mas eu não falo italiano. Aí o cara ficou muito bravo comigo quando ele pediu o passaporte. Eu entreguei, mas ele falou comigo, então eu não entendi nada. Eu falei, como é que? Eu só uma coisa entendi. Como é que você tem cidadania e não fala italiano? Então, se a gente é cidadão brasileiro, a gente vive como brasileiro, você fala a língua brasileira. Se é cidadão do céu, a gente precisa então falar as coisas do céu. Porque quando você é cidadão de um outro país, você não conhece, não vive como o do outro país, quem é de lá fica muito indignado. Então, como cidadãos do céu, nós estamos vivendo como estrangeiros aqui. Agora, aqui a terra, para nós somos estrangeiros. E às vezes, como eu me sentia lá discriminada, às vezes rejeitada, às vezes a gente vai se sentir assim aqui também. Às vezes discriminada, às vezes você quer ser honesto, quer ser sincero. Você é toda certinha, né? Você não dá nem para falar, porque você não é fofoca. Você é toda certinha, arrumadinha. Então, vira crítica, né? Você quer ser honesta? Porque você também, você acha que você é santa, né? Você não quer mentir, não quer... Então, aí já uma virtude vira uma coisa negativa, né? Então, nós às vezes somos discriminados, às vezes as pessoas falam mal da nossa conduta, irrita às vezes algumas pessoas, né? Porque é luz ali, está brilhando, ela não está gostando. Então, mas a gente também saber como poder amar essas pessoas. Então, da gente entender, às vezes a gente vai ser, nós somos estrangeiros, a gente vai poder ser discriminados. Então, uma coisa que, às vezes, queria falar até para os jovens que gostam muito de música, né? A gente também gosta. Mas prestar muita atenção nas letras das músicas, queridas jovens. Presta atenção antes de você cantar. As letras estão cheias de sensualidade, danças cheias de sensualidade. Então, às vezes a batida da música é legal, tal, mas veja a letra. Mesmo música em inglês que você gosta, vê a tradução dela se é boa, né? Então, porque às vezes a tradução não é boa e você está lá cantando, cantando, e canta, e repete, e repete. Então, presta atenção no que você está ouvindo nas músicas. Presta atenção às coisas do mundo, os filmes, às vezes, que vocês assistem. Cuidado com as cenas imorais que tem lá. Cuidado com as coisas que estão sendo ensinadas do mundo e não as coisas do reino. Então, você precisa ser seletiva naquilo que você faz. Se tem uma cena, muda a cena. Não ficar assistindo, cultivando aquilo e deixando essas coisas do mundo entrar em você.
a moda, né? A moda tá, ó, cada vez mais, assim, negócio subindo, né? Então, cuidado com as roupas que você veste. Não é só na igreja que você tem que vestir a roupa decente. É luz no mundo, em qualquer lugar que você está. Então, cuidado com as roupas curtas, transparentes, curtas, coladas. A gente é cidadão do céu. E nós temos que ser vistas como cidadãs do céu. Então, dá para a gente escolher boas músicas, bons filmes, bons jogos. Sou estrangeira, não ET. Né? Não é para a gente ser um ET. Né? Também o ET assusta, né? Mas eu sou estrangeira, né? O estrangeiro é um ser humano igual ali, né? Mas eu não sou cidadã daqui. Eu sou cidadã do céu. Então, eu vou me comportar como uma cidadã do céu. Não querer ser tão parecida com esse mundo. Então, que a gente possa lembrar disso, que nós somos cidadãos do céu, nós somos herdeiras do céu. Então, que nós vamos viver com o amor, com a luz, com o ser mais bondoso, paciente, o ser mais pacífico. Então, enquanto a gente espera aqui na terra, que a gente possa viver com os olhos fixos no céu, esperando a volta de Cristo. Se a gente está muito ligado aqui na terra, às vezes a volta de Cristo vai ser uma tristeza, e não um regozijo, uma alegria. Então, que a gente possa pôr a esperança no que nos é prometido. Como a Bíblia fala em Hebreus 11, muitos heróis da fé não viram aquilo que pelo que eles lutaram, mas eles receberam a promessa, alguns receberam no céu, alguns até viram. Então, nós temos que lembrar que a nossa cidadania é do céu, que nós somos herdeiros do céu. Então, irmãos, que a gente possa, como fala a definição que nós colocamos no princípio, fala sobre, vou ler a definição, vamos assumir a realidade interior por meio de atitudes e comportamentos cotidianos. Pode ser o principal caminho para a felicidade, se não o único. Então, que a gente possa assumir essa realidade interior que nós somos em Cristo Jesus. Nós temos um interior com o Espírito de Deus. Então, que a gente possa viver essa realidade interior, que é o único caminho para a felicidade. Isso os filósofos dizem, mas Jesus já tinha dito isso antes deles. Então, que a gente possa se apropriar da nossa identidade. Que você possa escrever num papel esses tópicos da nossa identidade e orar e pensar em quem você é. Então, que a gente possa se apropriar da identidade de filha de Deus, de amiga de Deus, não só ser filha, mas amiga íntima de Deus, de viver como herdeira do céu, como cidadã do céu, que eu sou perdoada por Deus e que eu posso ser perdoada, que eu sou um santuário, o Espírito vive dentro de mim, que eu sou livre, livre para escolher, livre para estar com Deus, que eu sou sal, que eu sou luz, que eu sou membro de um corpo e que eu preciso um do outro, que eu sou ministro da reconciliação, que eu sou cooperadora de Deus em todo o trabalho dele, em toda a obra dele. Então, que a gente possa viver essa plenitude dessa identidade que nós somos em Cristo. E nós somos únicas, irmãs, nesse universo. Você é única onde você está. As pessoas que estão ao seu redor, só você que vai alcançar. Então, que a gente possa viver isso de maneira íntegra, integral e plena. E a gente poder desfrutar da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria em Cristo Jesus. Então, vamos terminar com uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tantas coisas que o Senhor, por causa de Cristo, nos fez ser. Pai, obrigada porque o Senhor nos fez ser suas filhas, o Senhor nos adotou. Pai, o Senhor nos chama de amigas, e o Senhor quer tanto ter esse relacionamento conosco, Pai. Obrigada porque o Senhor quer nos dar uma herança tão maravilhosa, que é os céus, a estar com o Senhor. Que a gente possa viver a vida aqui como cidadãs do céu. Pai, obrigada porque o Senhor nos perdoa, nos perdoou e nos perdoa a cada dia, Pai, que nos arrependemos e podemos andar na Tua presença, Deus. Pai, obrigada porque o Senhor, além de nos perdoar, o Senhor nos fez um santuário do Teu Espírito, Pai. É a Sua graça sobre nós, Pai, é a Sua graça abundante em nós, Pai. Que a Sua graça não seja em vão, Pai. Que ela seja proveitosa em nós. Que nós vamos valorizar, Pai. Que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos e dos nossos corações, Deus.
para que a gente viva essa verdade que o Senhor nos chama, Pai. Para que a gente não perca toda essa preciosidade que o Senhor nos chama, Pai. Que o pecado não endureça o nosso coração, Deus. Mas que cada um aqui que não está vivendo, Pai, essa realidade ou parte dessa realidade, que a gente possa se arrepender e viver e poder entender o que o Senhor deseja para nós, Deus. Pai, nós te amamos, te agradecemos por poder ser uma luz, o privilégio de ser luz, Pai, o privilégio de podermos ser ministros da reconciliação, de cooperar com o Senhor no trabalho, Deus, de converter, de amadurecer umas às outras. Pai, que a gente possa apreciar tudo aquilo que o Senhor nos fez ser em Cristo Jesus, Pai. Que a gente viva como esse cidadão do céu. Pai, que a gente viva como filhas do reino do Senhor e não filhas da terra, desse mundo, Pai. Ajuda-nos, Pai, a enxergar tudo isso e a viver essa realidade na nossa vida. Pai, nós te amamos. Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, perdoa, Pai, as coisas que nós não estamos vivendo e que nós possamos nos arrepender, Pai, em áreas da nossa vida que nós precisamos, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por o Senhor acreditar em nós. Obrigada por o Senhor ter morrido na cruz, derramado o seu sangue precioso. Que cada dia a gente possa valorizar esse sangue que nos cobre, que nos limpa e que nos deixa puro aos seus olhos, Pai. Que a gente aprecie, que a gente valorize esse sacrifício feito por nós e valorize o Teu Espírito Santo que está dentro de nós, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos ser servos seus, queremos ser luz, cooperadoras do Senhor, Pai. Queremos estar ligadas com o Senhor e umas com as outras, Pai. Dê-nos a força no coração, no nosso íntimo, Deus. Em seu nome, Jesus, que oramos. Amém.